No programa anterior, você conheceu a genética do Aras Império e soube a opinião do criador para o cenário comercial das raças. Hoje você confere quais são os próximos passos do criador Ricardo Espíndola do Aras Império. Acompanhe! No Aras Império, a estação de monta está a todo vapor para todos os animais que criam. Ricardo diz que, além da reprodução, esse momento é particularmente especial para comercializar os jumentos pega. Na época agora da estação de monta, né, é a melhor época que tem para você se vender jumento. Que todo mundo está precisando de jumento para cruzar, para fazer seu plantel, certo? Para realizar, né, a sua mulada, o seu material de trabalho, vamos dizer assim, né? Principalmente para as regiões mais distantes, onde as áreas são mais extensas, são maiores. Então o meio de locomoção é o burro. Aguenta o batidão do dia a dia, onde o peão monta cedo no lombo de um burro e volta de tarde, e no outro dia a mesma coisa, tal. Já para o manga larga marchador é um pouco diferente, apesar de algumas pessoas procurarem por cavalos nessa época. O maior volume de comércio dos marchadores coincide com o período de estiagem e também com o início das exposições. Assim também o manga larga marchador, certo? Já agora já não é tão intensa a comercialização, problema de chuva, né? O manga larga marchador é o cavalo mais típico para quê? Para montaria, para cavalgada, certo? Para lazer, né? Então, agora nessa época, fim de ano, para um pouco esse tipo de atividade. Essas atividades vão retornar depois de maio, abril, né? Começa a chuva estiar, então é mais confortável o pessoal fazer cavalgada, passear. Não é dizer que para agora, estou dizendo que diminui. Criar asininos e equinos é um trabalho cercado de muito esforço e dedicação. Para o criador Ricardo Espíndola, a recompensa é essa, ter sempre bons animais em seu plantel. Tivemos aí vários campeonatos que já ganhamos. Então, cada exposição, cada participação que você tem é sempre uma experiência diferente, sempre uma conquista a mais. E quando você perde também, certo? Para mim, é a mesma coisa de uma vitória. Porque quando você está ganhando, só ganha, você aprende menos, você acha que está muito bom. E quando você está perdendo, certo? É um chamamento, falou? É um sacode, né? Para você melhorar. Ao falar em valores para os animais, é preciso levar em consideração o estágio de preparação que se encontra o animal. E não é só isso. A sua destinação também é um fator importante para a formulação do preço do animal para o comprador. Isso acontece bastante para o manga larga marchador. O manga larga marchador tem várias formas, etapas, vamos dizer assim, de preço. Depende da função do animal, né? Um cavalo para cavalgada, hoje, certo? Já pronto, vamos falar em termos de cavalo pronto. O que eu chamo de cavalo pronto? Já é um cavalo montado, de rédea, certo? Varia em torno aí de 8 mil, certo? Até 15 mil, nessa faixa, cavalo para cavalgada, né? Aí já um cavalo, vamos chamar aí, é um cavalo castrado, né? Às vezes você pode comprar até por menos um pouco, castrado, 5 mil. Tem muita gente que quer conciliar. Ele quer ter um caranhão, ele quer ter um cavalo de cavalgada, ele quer ter um cavalo disso ou daquilo. Não, eu acho que cada coisa dentro do seu lugar. E já o preço de um garanhão já seria outro tipo de mercado, que ele ia outro tipo de alvo que ele ia atingir. Outra questão que precisa ser levada em consideração no quesito valores dos animais é a idade de cada um, associada à qualidade genética dele. Potros marchadores com o potencial de se tornarem futuros garanhões possuem um valor de mercado agregado à sua capacidade de reprodução. Para potros, da mesma forma. Às vezes muita gente chega e fala assim, eu quero um potro, eu quero comprar um novinho, eu quero aquele novinho lá. Quanto você me faz aquele novinho? Eu falo que aquele novinho é X.
fala, nossa senhora, mais caro do que o grande? Pô, isso não quer dizer nada. Que ele seja novo, ele não pode valer mais. Isso depende do biotipo dele, da qualidade do animal. A criação de cavalos e jumentos está sempre em evolução. No Aras Império, como em todo criatório, há sempre alguma coisa que precisa melhorar. Tudo. Tudo. Aqui não tem nada bom. Mas tudo pode melhorar. A gente nunca deve acomodar. A gente sempre deve buscar, certo? Novos exemplares, novos casamentos genéticos, certo? Que você também não pode paralisar, certo? Numa linhagem, numa genética. Você sempre tem que estar trazendo, a gente fala refrescamento de sangue de fora. Então, a genética, o melhoramento, nunca para. O dia que parar, acaba. O dia que você ficar dentro de um reduto, certo? Olhando em volta de si próprio, você não vai para frente. Você sempre tem que buscar novos horizontes, buscar novos parceiros, buscar novas amizades, novos companheiros. Ricardo é categórico ao falar sobre o que ainda pode melhorar no mercado da equinocultura brasileira. Para ele, é preciso que o governo olhe mais, não só para o setor equino, como também para todo o agronegócio do país. Eu acho que aí seria uma estrutura econômica, certo? Um programa de governo. Porque, queira ou não queira, a nossa economia, certo? Os nossos negócios giram em torno da economia do agronegócio. Então fala assim, o que pode se melhorar no comércio? A economia, o agronegócio, certo? As facilidades que o governo pode oferecer, os programas de incentivo para as raças, certo? Que podem acontecer, que o governo pode investir nisso, certo? Então, essa é a principal estratégica de melhoria de mercado. Quando o governo não solta, certo, verba para agricultura, para pecuária, certo, que são as bases econômicas do país, certo, do agronegócio, fecha tudo. Como que o produtor pode adquirir seus insumos, seus produtos, seus bens de consumo, certo? Se o agronegócio não está incentivado, se não tem fomento o agronegócio. Aí você fala assim, o que pode melhorar? O que você acha? São os fomentos agropecuários. Para ele, é importante que o governo se atente para o quanto o mercado da equinocultura movimenta no Brasil e o quanto de empregos diretos e indiretos são criados anualmente nesse setor. Os órgãos competentes não abriram os olhos ou não querem abrir os olhos para esta área. Se isso acontecesse, acredito que seria muito bom, não só para a nossa economia, mas também para os nossos criames, nossos criatórios, para o pessoal que cria, e o incentivo, certo? Seria muito maior. Hoje você acompanhou quais são os planos para o futuro desse criatório de Goiás. Amanhã você vai ver o último programa falando sobre essas duas espécies, o manga larga marchador e o jumento pega. Até lá!